Olá pessoal, a gente vai seguir hoje com a aula de Mecânica Geral 2, ainda no assunto da primeira prova. Ficou um detalhe por ser desenvolvido em relação a quando o semestre foi interrompido, que a gente pode recuperar agora. Então, a gente estava vendo segundo a lei de Newton, espero que vocês tenham revisado as aulas anteriores e a matéria do caderno de vocês. E agora a gente vai desenvolver a segunda lei de Newton, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton nas coordenadas normal tangencial e radial transversal. A gente vai analisar o exercício 1250 do Beer, que é um exercício bem interessante, que permite que a gente analise esse problema. Ele é possível de ser analisado tanto nas coordenadas normal tangencial quanto radial transversal. Eu cheguei a fazer com vocês em sala, enquanto a gente ainda tinha encontro presencial, aquele exercício do aviãozinho. Eu não lembro exatamente o número, mas é um exercício do Beer, de um avião que está fazendo um loop, né? Então, analisem aquele exercício com bastante carinho, né? Façam a forma mais complicada dele, a mais completa, que é a que está no livro, que é considerando tanto a aceleração normal do avião quanto a aceleração tangencial dele. E essas acelerações normal tangencial, elas têm que ser traduzidas ou decompostas numa componente radial transversal, tá? Para poder analisar aquele exercício. Então façam aquele exercício lá. Aqui a gente vai seguir com o 1250 do Beer, né? Onde ele tem uma... Vocês podem olhar a imagem aí. Nesse exercício, a gente vai considerar como se ele fala que tem uma região ali que tem uma cavidade aberta e uma cavidade fechada. A gente vai considerar como se fosse a cavidade fechada como sendo o fundo dessa tampinha e a cavidade aberta como sendo a parte de cima, que de fato é aberta, né? Então, se a gente considera que a gente tem um corpo lá dentro, né, que está sendo preso por uma mola, é isso que ele está fazendo, tá? É como se o meu dedo aqui fosse uma mola que está empurrando, mantendo aquele corpinho B preso ali embaixo. Então, conforme o corpo gira, aqui, esse corpo vai tender a escapar por causa da velocidade, né? Ele pode se soltar e escapar. Eu não vou fazer esse ponto a fim de buscar, mas esse corpo ele vai ter a tendência de escapar para fora desse sistema que está fazendo um movimento circular, né? E se opondo a essa tendência dele escapar, vai ter a força-peso do próprio corpo, que é o caso que está pendurando, que está segurando essa caneta aqui, e ele ainda tem uma força de uma mola empurrando esse corpo para o centro. Então, ele quer saber quais são as condições de θ, vocês olhem a figura aí, quais são as condições de θ para manter esse corpo encostado no fundo nessa face fechada, tá? Então, assim, ele quer saber quais são as condições daquele ângulo θ que vão manter a condição de contato, né? E a gente tem um indício bem grande na questão do contato, que é a força normal. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento dessa equação partindo do movimento radial transversal, das coordenadas radial transversal, tá? Que é a mais completa, a mais complexa, né? Só que como esse exercício ele está interessado numa condição de raio constante, a gente poderia utilizar as coordenadas normal tangencial, tá? Mas eu vou deixar que vocês façam isso aí depois, tá? Então vamos lá. Exercício 1250 do Beer. Eu vou fazer um desenho esquemático aqui do que eu entendo ser, da forma como eu entendo esse desenho. Então, Eθ, e aqui é R. Então, esse aqui é o ponto O, e aqui vai estar aquele corpinho
aquele corpinho que é o nosso ponto de interesse, tá? O corpo B. Ele informa que existe uma velocidade, né? E essa velocidade, ela sempre aponta para o vetor da transversal, né? Como é com o corpo, como é com a coordenada normal tangencial. Então ele é sempre tangente, é aquele pleonasmo que a gente gosta de usar, que é a velocidade tangencial, né? Que toda velocidade ela é tangencial. Então a gente tem essa condição de velocidade, a gente tem informação do raio aqui, que é 0,9 metros. A gente tem aqui a força-peso e nessa condição aqui a força da mola. Tá certo? E ele quer que a gente informe quais são os valores de ângulo θ para que ele mantenha contato. E aqui então tem a força mais importante do nosso exercício, ou melhor, é a que vai ser indicativo, né? Que é a força normal. Então a gente precisa encontrar condições onde a força normal vai ser maior que zero, tá? Se a força normal for maior que zero, a gente tem a condição de contato, certo? Então vamos lá. Só deixa eu ajustar aqui o enquadramento. Então vamos fazer essa decomposição. Vamos fazer... O nosso eixo de interesse é a coordenada radial, né? Porque é onde a força normal ela atua. Mas eu também vou fazer o tratamento de decomposição de força ali para o eixo da transversal. Então vamos começar pelo transversal. Somatório de forças na transversal igual a massa vezes aceleração transversal. Quem faz força no eixo da transversal? Quero fazer uma decomposição que eu gosto de trabalhar. Então, se ali eu tenho um ângulo θ, aqui eu vou ter um ângulo β. Eu vou fazer fraquinho. E aqui a gente tem o complemento θ. Aqui, partindo dessa horizontal, só para a gente dividir, tem um outro β, θ, partindo da vertical, β, θ e θ. Vocês estão vendo bem fraquinho aí que eu estou vendo aqui no desenho, né? Então vamos seguir. Com isso fica mais fácil a gente fazer as decomposições. Então quem faz força no eixo da transversal, né? Quem faz força ali é a força-peso fazendo uma força, uma contribuição negativa no eixo da transversal, então a gente vai ter menos peso, cosseno de θ, que vai ser essa decomposição. A gente não tem a força normal, porque ela está completamente perpendicular, e também não tem a força da mola, que também está perpendicular. Então a única força que está atuando ali é a força-peso, igual a massa vezes a aceleração transversal. Aceleração transversal. Eu vou manter aqui essa componente ainda. Fazer somatório de forças no eixo da radial, igual a massa vezes a aceleração radial. Então, quem faz força no eixo da radial? A força normal, plena, a força da mola, plena, só que negativa, e uma decomposição de força-peso. Então, essa decomposição aqui de força-peso no sentido negativo, porque o positivo está para cá, né? Então, a composição de força-peso seria peso cosseno de beta ou peso seno de θ. Peso seno de θ. Não tem mais nenhuma outra força, igual a massa vezes a aceleração radial. Se vocês forem buscar no caderno de vocês aí, a gente tem as componentes de aceleração radial e transversal. Essas componentes, essa aceleração, então, a aceleração no eixo da radial transversal, o vetor aceleração completo, ele vai ser a soma da componente radial de aceleração mais a soma da componente transversal de aceleração. Então, a componente radial, ele é composto por a derivada segunda do deslocamento R
menos R vezes θ ponto ao quadrado. Isso em ER, mais R vezes θ dois pontos, mais R ponto, θ ponto. Lembrando que esses pontinhos, né, o R ponto, ele é a derivada primeira do deslocamento do raio. O θ ponto, o R dois pontos é a derivada segunda e por aí vai. Mesma coisa para o θ. O exercício fala que ele tem uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui é constante. Ela não muda. Então, vamos utilizar essa informação. A gente sabe que a velocidade é igual a ômega-r, que é um troço que eu insistia bastante com vocês em sala de aula. E também, se vocês pegarem a coordenada normal tangencial, o tratamento que a gente fez lá resulta em ômega-r. Na verdade, lá também resulta que a velocidade é v quadrado sobre ρ, né? Só que o tratamento pode ser o mesmo. Aqui a gente consegue sair daqui para cá, vai dar a mesma coisa, ok? Não, perdão, isso aqui é aceleração normal. Aceleração normal. E a aceleração normal, então eu me confundi, mas a aceleração normal ela pode ser ômega quadrado r. Tá? Então, deixa isso aqui de extra. Então, isso aqui, daqui para cá a gente parte utilizando a informação que a velocidade é igual a ômega r. E o ômega r é a derivada primeira do deslocamento transversal, deslocamento do ângulo. Então, vamos lá. Velocidade θ ponto r. Velocidade tem intensidade 3, θ ponto eu quero saber, e o raio é 0,9. Então, daqui a gente sai que θ ponto é 10 terços de rádio por segundo. Okay. Se a gente sabe que a velocidade é constante e a gente tem o valor de θ ponto, se a velocidade é constante, a derivada segunda do θ ponto, ou melhor, a derivada segunda de θ vai ser zero, porque isso aqui é constante, certo? Como o raio é constante, a intensidade do raio é constante, a gente tem que esse termo aqui é zero, porque a derivada primeira vai ser zero do R. E se a derivada primeira é zero, a derivada segunda também é zero. Então, resulta aqui que a única componente de aceleração que a gente vai ter vai ser uma aceleração negativa no eixo da radial. E essa aceleração é igual a quem? Essa aceleração é igual à aceleração normal no eixo da normal tangencial. Só que no eixo da normal tangencial, a aceleração ela sempre aponta para o centro, né? Então, esse vetor ele já aponta para o centro da trajetória. Então, a gente parte desse desenvolvimento dizendo que esse vetor é positivo. Aqui a gente está dizendo que é positivo para fora. Então, só que a aceleração é a mesma, a física é a mesma. Então, o que mudou foi a coordenada. Então, agora que o vetor é positivo para fora da curvatura, a gente tem que a aceleração ela vai ser negativa, igual a quanto? Igual a r vezes θ ponto ao quadrado. Θ ponto é quem? É o ômega, que vai ser igual a isso aqui, certo? Então, essa aqui é a aceleração normal, é igual a aceleração normal. Então, vamos montar isso aqui. Então, a gente agora tem, partindo daqui da radial, a gente tem, eu vou isolar normal, então eu vou ficar com m que multiplica o quê? Menos r vezes θ ponto ao quadrado. Essa é a componente de aceleração radial que sobrou, né? Eu vou passar o Fm e o P para lá, para o outro lado. Então, vai ficar P seno de θ mais Fm. E isso tudo aqui tem que ser maior que zero, né? Isso tudo tem que ser maior que zero. Daí agora a gente pode fazer, analisar e isolar o seno de θ. Então, se a gente isolar o seno de θ, a gente vai ter que seno de θ vai ter que ser maior que 0,477,
né? E daí isso aqui a gente interpreta como? A gente interpreta essa informação analisando aquele círculo que permite a gente analisar o raciocínio de seno e cosseno. Então, aqui a gente teria o valor unitário 1, aqui a gente tem o valor de 0, e alguma coisa aqui um pouquinho abaixo da metade, a gente teria esse valor de 0,477. Então, o valor de seno, e o seno é o quê? É o quanto, é a posição onde a gente para nesse círculo, né, de raio unitário 1, conforme a gente se desloca, conforme a gente desenvolve os ângulos. Então, para esse ângulo θ aqui, a gente vai ter um certo valor de seno aqui no 0,4077. Só que o seno ele também vai ter o mesmo valor do outro lado, né? Se o ângulo for tanto esse quanto esse aqui, né? Então, para que o seno de θ seja maior do que 0,40, a gente está interessado, então, nesta faixa de ângulos θ aqui. Então, isso aqui é a nossa faixa de interesse. Enquanto esse corpo do desenho aí estiver dentro desse intervalo de θ, o bloquinho B vai estar sempre em contato com a paredinha dele ali. Ele vai estar sempre comprimido. A partir do momento onde o θ diminui muito, ele vai ter uma redução da componente da força-peso, que ajuda a manter ele preso, e a gente ainda vai ter a tendência dele escapar para fora. Então, a partir de valores de θ menores do que aquele que tem o seno de θ igual a 0,477, que serão valores de θ 559 e aqui 24,06 graus. Então, para valores de θ menores do que 24, ele vai se desprender, né? Porque ele vai ter a tendência de escapar para fora. Então, a componente de força-peso dele já vai ser muito pequena. E junto com aquela força da mola, ele não dá mais conta de manter aquele corpo preso ali na facezinha fechada. E a mesma coisa para condições de θ maiores do que 155, ali quase 156, certo? Então, eu quero que vocês pratiquem esse exercício, fazendo também a componente normal tangencial. Vocês precisam praticar e vocês precisam errar os exercícios, tá? Não é que é para ficar errando a vida inteira, mas tem que praticar e tem que errar sem ficar olhando solution, tá? Então, se deixa errar um pouquinho e se deixa praticar aí também o conteúdo. Ok? Acho que é isso.